E hoje eu quero compartilhar com você sobre esse versículo. E você precisa entender que esse versículo aqui foi o seu presente de Natal. Isso aqui é o presente de Natal. Sabe, se você der um cheque de R$1 milhão para uma criança que não entende nada sobre dinheiro, é algo inútil para aquela criança. E eu vou dizer, tudo o que você precisava para viver dias felizes está aqui nesse versículo. Fala aleluia. Mas a questão é o que você enxerga quando você lê esse versículo da palavra de Deus. E sabe que o Jô Soares leu a Bíblia mais de 4 vezes, não aconteceu nada com ele. Por quê? Se você lê a palavra de Deus sem o entendimento de Deus, isso não vai produzir nada na sua vida. E quando nós pensamos no Natal, quantas pessoas bebem, comem dia 24, dia 25, comem a semana inteira, eles não têm noção nenhuma do que significa o Natal, de quem é Jesus na sua vida. E quando nós lemos a palavra de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Primeiro ponto, Deus amou o mundo de tal maneira. O que isso significa? Deus não somente amou o mundo, a Bíblia deixa clara que Deus amou o mundo de tal, diga tal maneira. Talvez você já ouviu muito, Jesus te ama, legal. Mas se você tivesse uma experiência no seu espírito, de tanto que Deus ama a sua vida, você viveria uma vida completamente diferente. Hoje de manhã, sabe que você mede o valor que você tem para alguém, por aquilo que você recebe. Como que você sabe que Deus ama a sua vida? Por aquilo que Ele entregou. Hoje de manhã eu recebi o presente de uma pessoa muito simples, mas muito simples. E eu não sabia que eu era amado por aquela pessoa. Presta atenção, você pode ser um crente comum, que vem no culto da igreja, vai para a célula, dá o seu dízimo, aleluia, glória a Deus. Mas o dia que você entendeu tanto que você é amado, automaticamente você muda a forma que você vive. Por que tem crente deprimido, crente triste, crente sem uma esperança para o futuro? Porque ele não entendeu o tanto que ele é amado por Deus. Porque a sua atitude, as suas reações, quando você entende o tanto que Ele te ama, muda completamente. Eu trabalho com jovens, toda vez que um jovem começa a se vestir muito bem, porque ele está gostando de alguém. Eu lembro quando eu ia para o encontro, de aquele jovenzinho sempre sem desodorante, sem perfume, de repente, bem vestido, aquela coisa toda. Eu falei, você está gostando de que? Não, pastor, não estou gostando de ninguém, não. Eu falei, eu não sou bobo, não, já tive a sua idade. Vou falar 3 nomes aqui. Patrícia, Joaquina, você vai repetir, Patrícia, Joaquina, Maria. E aí, se a moça ainda demonstra, aí o fogo pega completamente. Vai para o shopping, compra, porque ele vai dar uma resposta a algo que ele está sentindo. E quando você entende que Deus amou o mundo de tal maneira, a sua resposta a esse amor que você recebe muda completamente. Então hoje, quando eu recebi um presente, falei, nossa, eu nunca imaginei que eu tinha um valor para essa pessoa que me deu algo. Você sabe que quando você entende o valor que você tem para Deus, você vive completamente diferente, a sua identidade muda. Eu lembro quando eu me converti, eu entendi o tanto que eu era amado por Deus, e eu estava no colegial, e uma moça lá, todo mundo queria ficar com ela na escola, e aí, quando eu tive uma experiência com Deus, eu fui para o período da manhã, essa moça foi para a manhã também, ela falou, eu quero ficar com o Ricardo. Eu falei, eu não achei minha boca no lado do lixo não, falou, procura outra pessoa, pelo amor de Deus. Mas porque eu entendi que Jesus morreu numa cruz para expressar amor. Deus, Ele ama você, você é tão amado por Deus. Se você tivesse noção do tanto que você é amado por Deus, você não viveria de qualquer forma. Você colocaria a sua melhor roupa, você acordaria de manhã animado, motivado. E aí, aonde que eu quero chegar? Aqui tem 3 pilares da vida cristã. O primeiro, não, deixa a criança ser criança, deixa adulto ser adulto, foca aqui, ó. E aí, mas porque, sabe que Deus, Ele é intencional. Deus não faz nada sem um propósito. E sabe que um dia perguntaram o que o brasileiro mais gosta de fazer, foi feito um estudo. Eles gostam de dar opinião. E que o brasileiro menos gosta de receber opinião. Ontem eu estava vendo uma live, o irmão lá estava falando que Deus criou tudo, depois colocou o homem na terra. Porque se o homem viesse primeiro, ia querer falar, Deus,
Eu acho que não é bem assim não. Não ficou tão legal não. E aí eu vou dizer uma coisa, Deus é um Deus de propósito. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você percebe que Deus faz tudo em função de um propósito. Você quer ser alguém exitoso na vida? Viva em função de um propósito. Você está dentro de um propósito que Deus criou para você. Agora, por que Deus amou você de tal maneira? Para me sentir amado, pastor, para ter um sentimento de paz, domingo. Não, Deus amou você de tal maneira por conta de um propósito. Pastor, qual é o propósito? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça. Aqui tem uma separação de pessoas. Quantas pessoas aceitaram Jesus para serem salvos, mas não está crendo nele? Você precisa entender que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele, então aqui já tem a acepção de pessoas. Aquele, diga assim, aquele. Para que todo aquele que nele crê. Então você foi chamado por Deus para crer nele. Pastor, é claro que eu creio nele. Então por que você tem medo de morrer? Há muitos anos atrás eu cuidei de um casal, rapaz muito de Deus. Mas a mulher, ela cria no marido, não era em Deus. Pastor, como assim? Às vezes você crê mais no seu patrão do que em Deus. Você crê mais no seu líder de célula do que em Deus. Você crê mais, não, quando o Brasil melhorar, o Brasil não vai melhorar, vai piorar. O mundo vai de mal a pior. Mas o reino de Deus, cada dia que passa, está melhor. E aqui o que Jesus, olha o panetone aqui, ó. Olha o chocotone aqui, ó. Deus criou você para viver os melhores dias da sua vida. Mas você precisa entender qual foi a intenção de Deus em expressar amor para você. Para que você possa crer nele. Quantas pessoas creem em qualquer outra coisa? Foi mandado embora, está deprimido, está triste. Por quê? Porque se você cresce nele, você saberia. Deus abriu uma outra porta de emprego para mim. Deus vai se mover na minha vida. Eu estou meio triste, eu acho que eu não vou casar, eu estou solteiro aqui. Aí você entra uma depressão. Por quê? Você está crendo em você. Querido, quando você entender que você precisa crer nele, é ele que te levanta, é ele que move, ele que te prospera, ele que abre porta, ele que te protege, ele que te cura, ele que move, ele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você quer ser alguém exitoso? Creia nele, viva por ele. Quando você entende isso aqui, não há limites. O seu Natal vai ser gordo demais. Por que muitas pessoas acabam ruins as suas vidas? Porque creem em qualquer coisa menos nele. Você pode ser um religioso que se sente amado por Deus, mas crê no lugar errado. Você precisa ter a crença correta. Diga assim, crer nele. Aí um dia esse rapaz, um homem de Deus, a mulher, ela não orava, quando eu casei, eu falei para minha esposa, amor, toma cuidado. Porque se você não orar, se você não for cheio de Deus, se você não me der uns petelecos quando perder o rumo, eu e você vai para o buraco junto. E aí, esse moço começou a perder o rumo assim, lentamente. Falei para minha esposa, fala para a mulher dele que o marido está perdendo o rumo. Não, ele está meio triste assim, porque ele está indo para Deus. O cara saiu de casa, deixou a mulher em casa sozinha. Ela chorou e falou assim, o meu maior erro é que eu acreditava tanto no meu marido, ser um grande homem de Deus, que eu nunca busquei a Deus. Eu sempre ia no carro dele. E eu vou dizer, o que é isso? Era uma mulher que não cria em Deus, cria no marido. Eu vou dizer, você crê em quê? Em que você crê? Você quer saber em que você crê? É onde está a sua esperança. No dia mal, você está pegado aonde? No dinheiro, no desemprego? Eu vou dizer uma coisa, Deus criou você para viver os melhores dias da sua vida. Deus não está em crise, o mundo passa por crise. Se os princípios em qual rege a sua vida são princípios sólidos, você vai permanecer firme. Lembra a história dos 3 porquinhos? Casa da palha, né? No tijolo e não lembro da outra. Na madeira. Os 3 porquinhos, aquele que construiu a sua casa sobre a madeira, ele cria, ele tinha fé que o lobo mau ia assoprar e a casa ia permanecer. Fé, sabe que a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. Então a fé tem um fundamento. Para o mundo, quem anda pela fé é louco, mas para nós que cremos no poder de Deus, isso é sabedoria, meu querido.
Mas quando você crê naquilo que não tem nada a ver com Deus, você vai ter problemas na sua vida. Porque pessoas passam por lutas que não precisariam passar, porque colocou a sua fé no lugar errado. Não creu em Cristo. Você precisa aprender a seguir a nuvem de Deus. Esse ano que vem é o ano da aceleração. Deus vai acelerar. Irmãos, eu vivia no passado coisas inexplicáveis na minha vida. Mas assim de... O pessoal falava que eu tinha a unção do Papa-Légua. Ninguém me pegava. E aí recebo uma palavra, que é o ano da aceleração. O que eu preciso fazer? Firmar mais minhas bases ainda, consolidar. Mas por quê? Porque Deus está se movendo. Agora qual a questão? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por que Deus amou o mundo de tal maneira? Eu vou dizer, você só vai crer nele quando você entender a importância dele. Se alguém chegasse aqui mal vestido e falasse assim, irmãos, eu sou o pastor fulano, e eu vivo pela fé, e estivesse muito mal vestido, você não daria valor, você não daria crédito, porque ele não te deu nada, nem parece um homem de Deus. Então Deus, ele chocou a humanidade, para que a humanidade pudesse crer somente nele. Irmãos, eu sou crente desde os meus 16 anos de idade, eu fui crer somente em Deus nos meus últimos 6 anos de crente, porque eu cria no seminário que eu tinha feito, eu cria porque eu fiz a corte, casei virgem, então meu casamento teria que ser uma bênção. E eu vou dizer uma coisa, você vai construindo a sua vida na base errada. E quando vem o dia mau, vem a frustração, vem a desilusão, vem a tristeza, vem a fartura, farta tudo. Porque a base está errada. Irmãos, eu vivi dias difíceis demais da minha vida, não porque essa era a vontade de Deus para a minha vida, mas a minha fé estava fundamentada no lugar errado. Você conhece alguém que tinha muita fé, que aquilo era de Deus e não foi de Deus? Porque estava crendo no seu sentimento, estava crendo nos seus desejos pessoais. A Bíblia fala para você fugir das paixões da mocidade. E sabe que antigamente, quando me fazia uma proposta, uma oportunidade, na hora eu já ia para cima. Vou comprar, vou fazer, eu vou hoje. Se alguém falou, eu quero vender um apartamento de R$1 milhão por 100 mil, não compro. Não compro. Me dá uns 15 dias. Mas se vender, pode vender. Deus não tem pressa. E eu vou dizer por quê? Eu tenho que orar, pensar, avaliar minha fé, ver se tem fundamento. Irmãos, eu conheço dezenas de pessoas que acabaram com as suas vidas crendo que estavam fazendo a vontade de Deus. Comprou uma casa no interior, acabou com a família, perdeu o rumo, perdeu o propósito de Deus. Outro abriu uma empresa, perdeu tudo que tinha. Por quê? Porque ele se sente tão amado, porque agora ele quer mandar na vida dele. A Bíblia diz que você é escravo dele. Você foi constituído. Se você foi constituído, porque você tem um dono. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Quando você permite que Deus governe a sua vida. O rei Saul morreu num campo de batalha sem nada. Mas por quê? Porque a fé dele estava nele. A fé dele estava na experiência dele, na bagagem dele. Deus quer levantar você. Deus quer se mover na sua vida de uma forma poderosa. Você precisa ter a base correta. Diga aleluia. Agora, olha que interessante. Qual é o propósito do amor de Deus na sua vida? Que você não pereça. Oséias 4:6, o povo perece por falta de dinheiro, não é verdade? Mas quantos acreditam se tivesse dinheiro teriam uma vida melhor? O povo perece porque a mulher é muito complicada. Não, o homem perece por não ter sabedoria de como lidar com a mulher. E sabe, tudo que você não sabe, você não tem. Se você soubesse ganhar dinheiro, você já teria dinheiro. Se você soubesse lidar com a sua esposa, você teria um outro tipo de casamento. Se você soubesse lidar com um adolescente em crise, você teria um outro tipo de filho em casa. E o propósito de Deus é você não perecer. João capítulo 10, versículo 10 diz, o diabo veio para quê? Matar, roubar e destruir. Então aqui tem a intenção do diabo. Como que o diabo mata, rouba e destrói? Trazendo cegueira. E o que a Bíblia diz? Mas Jesus veio para quê? Trazer uma vida, e uma vida em abundância. Então nós podemos afirmar que aqui
Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então presta atenção, você não precisa morrer para ter a vida eterna. Você precisa crer para viver a eternidade de Deus aqui na terra. Eu vou dizer uma coisa, quando você começa a crer da maneira certa, você começa a viver a eternidade. Pastor, o que é a eternidade? A eternidade é o céu dentro de você. Quando você crê da maneira certa, do que é um casamento, a maneira de Deus, você vai ter o céu no seu casamento. Agora, quando você vai perecendo, vai ter o inferno na sua casa. Esse não é o propósito de Deus. Quantos natais são tristes na casa das pessoas? Por quê? Elas não têm esperança, não têm propósito de vida, não têm satisfação interior, não têm alegria. A pessoa olha para casa, olha para a família e só vê destruição. Por quê? Porque tem vivido uma vida de perecimento. Diga aleluia. Então o povo perece aqui por falta de conhecimento. O que transforma a sua vida é Cristo. Mas a Bíblia fala que produz problemas na sua vida é você perecer. Deus não chamou você para ter uma vida de problemas. Deus chamou você para ter uma vida abundante. Diga uma vida abundante. Diga aleluia. Mas pastor, como que eu faço para ter uma vida abundante? Olha que interessante. O significado aqui no dicionário da palavra abundante significa assim: grande proporção e quantidade. Então o que significa? Jesus veio trazer para você grande proporção, grande quantidade. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Jesus veio trazer uma grande proporção para você. Jesus veio trazer uma grande quantidade para você. Quantidade de dinheiro, quantidade de fruto, quantidade de unção, de poder. Todos os dias eu oro, Senhor, o Senhor é o meu pastor. E de nada eu terei falta. Não faltará sabedoria, não faltará autoridade, não faltará liderança, não faltará porta. Eu posso orar porque Ele veio me trazer isso. Ele veio me dar quantidade, Ele veio me dar uma proporção maior. Aí, como é que está a sua vida, irmão? Luta. Dia 5, pastor, acabou o dinheiro, o banco, ó. Aonde está a quantidade? Aonde está a porção? Olha que interessante, esse copo aqui, se ele estiver cheio aqui até a boca, ele está cheio, mas ele não está abundante. Nós podemos dizer que uma vida abundante é uma vida que sobra. O que Deus diz para Abraão? Ser tu uma? Então, para você ser uma bênção, você tem que transbordar. Para você transbordar, você tem que ter uma vida abundante. Olha o que significa a palavra transbordar. Transbordaram o rio. Então, quando um rio transborda, para todos os lugares que cercam aquele rio, vai ter uma grande enchente, a água vai entrar nas casas. Por quê? Porque transbordou. Ele saiu do contexto e perdeu o controle. Agora, quando a água aqui, ela vai além da sua estrutura, ela vai transbordar. O Senhor chamou você para ter uma vida transbordante, amém? Agora, olha o sentido figurado da palavra transbordante. Angústia no peito. Quem não transborda tem uma angústia no peito. Por quê? Quantas pessoas morreram com tantos sonhos no coração? Quantos irmãos, se não fosse a sua timidez, a sua insegurança, sua falta de dinheiro, você teria vivido um outro tipo de vida? Por quê? Angústia no peito. Quem não transborda tem angústia no peito. Você não foi chamado para ter uma angústia no seu peito. Você foi chamado por Deus para transbordar. Diga aleluia. Diga para o seu irmão, você está transbordando? Olha a mentalidade que as pessoas têm. Presta atenção aqui. Deus amou o mundo de tal maneira para que você pudesse crer da forma correta. Quando você crê da forma correta, você tem uma atitude correta. Uma mulher que ela está grávida, ela começa a mudar completamente a sua vida, ela começa a mudar a sua postura. Por quê? Porque ela sente, ela percebe, tem certeza que ela está grávida. Isso é fé. Então, quando você tem fé naquilo que você não vê, você começa a mudar completamente a sua vida.
Assim que eu me tornei pastor na Cachoeirinha, nós éramos 163 irmãos. Todo domingo eu falava, vamos ser 1000 membros. E eu gravei um áudio. Toda virada do ano eu faço isso, desde uns anos atrás. Eu gravo o que eu quero viver naquele ano. Então eu vou buscar Deus, eu busco conselho, me encho do Espírito Santo e falo. Mas eu não falo por aquilo que eu vejo, eu falo por aquilo que eu creio. Presta atenção, eu lembro que eu não tinha um carro. Eu falei, eu vou ganhar um carro, Deus vai se mover. Comecei a orar, aquilo começou a tomar tanta proporção dentro de mim, que o carro chegou. Você nunca vai possuir aquilo que você não enxerga. O que não é real dentro de você, é o espaço que você tem para dúvida. Porque quando você tem fé, você muda a forma que você vive. Chegamos a 1000 membros na Cachoeirinha, e eu falava, vai ter pastor e obreiro aqui nessa igreja. Tivemos pastores e obreiros na igreja. Porque quando você crê, você não vai perecer. E quando você crê, você começa a falar. E quando você começa a falar, a sua vida começa a transbordar. Se Deus chamou você para ter uma vida abundante, que é transbordar, comece a fazer isso agora. Pastor, quando eu for rico, eu vou pagar a ceia de Natal lá de casa. Pastor, o dia que eu for muito próspero, eu vou levar o melhor lanche da cela. Mas hoje eu não posso, porque se eu levar, eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Ah, pastor, o dia que eu for muito próspero, eu vou honrar os meus pais. Você precisa entender o que Jesus disse. Quando você é fiel no pouco, Deus vai colocar você sobre o muito. Quando você transborda no pouco, Deus libera o muito para você continuar transbordando. Diga aleluia, glória a Deus. Então você não precisa ter muito para transbordar. A viúva transbordou. Por quê? Porque era aquilo que ela tinha. E ela fez o que? Ela liberou para o profeta, para quê? Para abençoar. A maior parte das pessoas, se o profeta não tivesse chegado na casa da viúva, ela comeria e depois morreria. E o que salvou a vida da viúva foi ela transbordar, porque Jesus veio trazer uma vida de transbordo, de abundância sobre a sua vida. Você precisa crer. Diga para o seu irmão, Deus te ama. Pastor, mas como que eu faço para ter essa vida assim transbordante? A minha primeira coisa é gratidão. E sabe que as pessoas que são gratas são as pessoas que mais desfrutam. O ingrato, ele só percebe defeito. Você quer ter um casamento gostoso? Seja grato. Quando você é grato, você não olha o defeito. Você sabe que eu estou na igreja há muitos anos. Me feri muito, me frustrei com pessoas porque tinha expectativa. Quantos pais são frustrados com seus filhos? Por quê? Você investiu no menino, você pagou uma faculdade. A rapazinha falou, ó, não quero saber dessas coisas. Eu vou dizer uma coisa para você. Ninguém deve nada para você. Quando você entender que ninguém deve nada para você, você vai viver a fé da maneira certa. Agora, quando você é grato, você não fica reivindicando. Irmãos, quando você entende o tanto que você é amado, não tem como você não viver uma vida grata. Sabe muitas vezes quais são os nossos problemas? Porque você acha que seu patrão, ele tem obrigação de te dar um aumento. Sua esposa tem obrigação de fazer o seu pudim. O seu filho tem obrigação de lavar o banheiro da sua casa. O seu líder tem obrigação de ligar. Ninguém tem obrigação de nada. Eu vou dizer uma coisa, pessoas ingratas não vão longe. Elas não conseguem transbordar, porque ela só dá se ela receber de alguém. Sabe, você não é grato porque alguém fez algo para você. Você é grato por aquilo que Deus fez pela sua vida. Ele te ama. Diga, Jesus me ama. Oh, aleluia. O que Jesus fez com 5 pães e 2 peixes? Ele simplesmente, Senhor, graças eu te dou, porque o Senhor sempre me ouve. 5.000 pessoas se alimentaram. Ainda sobrou 12 cestos fartos para cada um dos discípulos entender e tomar um tapa na cara. Sabe o que isso significa? É Deus que sustenta você.
é Deus que move na sua vida. Irmãos, eu tenho 38 anos de idade. E tudo o que eu tenho experimentado na minha vida, eu digo para os irmãos, não por orgulho, é por reconhecer que eu não tenho condições. Ah, pastor, eu também é tudo pela graça, eu vou dizer, aquilo que mexe com você, que produz indignação, chateação, é aquilo que você espera. E quando você entender que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único filho, sabe, se alguém apertasse a campainha da sua casa e te desse um chocotone, você ia ficar surpreso? Seu colega de trabalho te deu um chocotone? Não. Talvez você acharia que ele fez mais que obrigação, porque você ajudou ele aquele ano. Ou talvez, ele me deu. Mas se o colega do seu trabalho apertasse a campainha e fizesse assim, meu amigo Jurandir, eu sou crente também. Eu estava lá em casa e Deus tocou no meu coração, que eu deveria dar esse carro para você, para mostrar o tanto que Deus te ama. Como que ele ficaria depois dessa experiência, em relação comigo? Ele me cumprimentaria? Ou ele passar de qualquer jeito assim? Um dia eu fiz um teste, eu dei uma bicicleta para o meu filho, e eu levei ele no lugar, mostrei o preço, e ele, quando eu cheguei em casa, falou, papai, está com frio, quer que eu pegue um cobertor para você? Porque ele ficou chocado. Eu falei, Davi, faz 1 ano que eu estou juntando dinheiro para comprar essa bicicleta, eu não tenho condições, você sabe disso. Mas só estou te dando, porque um dia Deus fez comigo. Deus me amou de tal maneira que me deu uma bicicleta. Expliquei para ele o que era bicicleta da minha idade. Ele ficou chocado. E aí ele foi para casa muito pensativo. Aí ele falou, pai, você está com frio, você está com fome? Ele nunca tinha, porque ele entendeu que eu não amo ele. Eu amo ele de tal maneira, que meu amor para com ele superou algo humano. E por conta disso ele começou a crer que eu quero o bem dele. E quando ele começou a crer que eu quero o bem dele, ele parou de perecer em algumas áreas da vida dele. Então, se você não tiver experiência que você é amado por Deus, não tem nada que Deus possa fazer por você. O filho pródigo, ele sabia, não, meu pai me ama, aqui ó, na cabeça. Sou crente aqui, já conheço a visão, viu pastor? Eu sou crente demais. A questão não é você ser crente, a questão é você ter a experiência no seu espírito, do tanto que ele te ama. E eu te pergunto hoje, será que você já teve alguma experiência na sua vida, do tanto que ele te ama? Quando você entendeu tanto que ele te ama. No dia do meu casamento eu chorei tanto, mas não chorei de emoção. Eu chorei de tanto amor de Deus derramado no meu coração, porque eu não tinha condições de casar. E Deus me disse, eu sou o seu pai, eu cuido de você. E quando você começa a entender o tanto que ele te ama, você começa a crer nele. Quantas pessoas querem viver pelo coach, pela faculdade, pelo dinheiro, pela carreira, isso não vale nada. Tem o seu lugar, tem o seu lugar. Eu tenho formação acadêmica, eu tenho bacharel em teologia, tenho centenas de cursos que eu fiz, eu tenho curso de gestão empresarial, de gestão de recursos humanos, eu tenho curso de psicologia organizacional, tudo isso tem o seu lugar. Mas eu vou dizer, não é por isso que eu faço, agora Deus vai se mover na minha vida. Paulo falava 5 línguas. Quando você chegar no seu trabalho, saber, Deus é o Senhor que me levanta. Aí você é o único formado e reprova você no teste, aí você fica mal. Por que ficou mal? Porque você achava que você merecia aquela vaga. A Flávia, ela converteu, desviou da igreja, voltou para a igreja, e tinha umas mocinhas que gostavam de mim da igreja. Moças santas, separadas, desde o kids, consagradas ao propósito de Deus. E teve uma que falou assim para a Flávia, tinha umas que ligavam, anônimo, eu vou matar você, ele é meu. Eu falei, Flávia, tá vendo? Vai vendo. Mas por que a revolta de algumas pessoas? Por que a revolta de algumas irmãs? Porque elas acreditavam que pelo fato de ter crescido na igreja, elas teriam que casar com um grande homem de Deus, e não é assim. Deus gosta de pegar o que não é, para que seja. Irmãos, eu fui o pior aluno do seminário da minha turma. Eu fui o pior aluno do seminário da minha turma, de nota, de trabalho, de compreensão, de tudo. A pior rede da igreja de obreiro era a minha. Só tinha louco
doido, ninguém mudava de vida. Eu casei assim sem ter nada. Aí quando eu olho para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, eu me sinto muito amado. Aí eu sei quem fez, aí eu creio exatamente nele. Isso vira uma chave na minha cabeça. E Deus começa a se mover de uma forma poderosa. Irmão, já recebi para o ano que vem proposta, um convite para pregar fora do Brasil, em outros estados. Mas o que você fez? Não fiz nada. Porque quando Deus pega alguém que tem a experiência de ser amado, Deus te dá tudo o que você precisa. É o chocotone completo. Diga aleluia. E no dia que eu casei, uma mocinha pegou no braço dele e falou: cuida bem dele, senão eu cuido. Falei: vai, Flávia. Isso está incluso pudim, feijão com bacon. Mas presta atenção, porque houve uma revolta. Porque a pessoa acreditou que desde a infância, estando na igreja, Deus tinha obrigação. Você nunca vai falar que Deus tem obrigação. Mas no dia mal, você fica mal porque você acha que Deus tem obrigação. Deus não tem obrigação de nada. Já pensou você amar alguém por interesse? Amor, é o seguinte. Está aqui 10 mandamentos. Se você cozinharás, passarás, e tudo isso, eu te darei um beijo à noite. Isso é você viver pela lei. Não, você ama porque você é amado. Você perdoa porque você é perdoado. Irmãos, o irmão do filho pródigo ficou revoltado porque o irmão voltou para casa. Tem sentido? Isso é o quê? É uma vida de uma religião profunda. A religião é a transformação por fora. Cristianismo é transformação por dentro. A irmã parece ser tão santa. Não tem nada de santa. Tem uma cobra dentro. Não adianta pegar um porquinho e dar um banho nele, não lava rápido. Não adianta. Primeira posse de lama ele vai pular. Por quê? Transformou por fora, mas o desejo é pela lama ainda. Deus quer transformar você como? A Bíblia fala, quando você contempla Deus, você é transformado. Agora, quando você começa a contemplar o Brasil, você fala: nossa, vem outro coronavírus aqui agora. Meu Deus, e agora? O mundo vai acabar, vai acontecer alguma coisa. Mas quando você contempla a Cristo, Ele começa a mover na sua vida. A fé começa a impactar a sua vida. Você é amado, você é favorecido. Deus tem pensamentos preciosos na sua vida. Oh, aleluia. Você contempla quem? Pedro parou de olhar para Jesus, percebeu um vento contrário e começou a afundar. Pastor, você não tem ideia. Eu já sou uma jovem madura e não casei ainda. Você não está entendendo. Se você está com essas crises, porque você está ainda olhando a sua idade, não quem é Deus na sua vida. Pastor, a minha célula não tem ninguém. Eu vou dizer, pode converter um ser humano nessa célula, trazer 30 pessoas para a sua célula. Deus vai acelerar a sua vida. Quando você pensa que Deus vai acelerar, não é que você vai correr mais rápido, não. Deus vai alinhar todas as condições para que o favor multiplique na sua vida. Por quê? Por conta da palavra que foi liberada sobre a sua vida. Aleluia. Deus amou o mundo de tal maneira. Você já teve essa experiência com esse amor de tal maneira? Você sabe, você já perdoou quem não merece? Como que a pessoa fica? Uma vez eu vi um vídeo de uma americana, o bandido matou o filho dela, e ela era crente. E ela foi até, não sei se foi no juiz, ela pegou no pescoço do bandido, chorando, e falou assim: eu te perdoo, você nasceu para ser homem de Deus. O cara começou a ficar muito assustado, por quê? Imagina uma mulher, você matou o filho dela, ela está com a mão no seu pescoço, chorando, falou: eu te perdoo, você não nasceu para ser bandido, você nasceu, começou a profetizar, você falou: nossa, isso não existe. Assim, quando eu fui ordenado, tinha um irmão da igreja que pediu um empréstimo para um agiota, ele nem é da igreja mais, 30 mil reais, e eu tinha acabado de ser ordenado, acabei de assumir a igreja, o que eu faço agora? E o agiota ia matar ele, eu falei: nossa, eu sou pastor, eu não sei o que eu faço. Eu fui atrás de um empréstimo
Olha que loucura. Uma pessoa me emprestou 30 mil reais para eu pagar a pessoa parcelada, e eu fui no banco pagar a dívida dele junto com o agiota. Ele e o agiota com o revólver. E um cara do outro lado da rua esperando para ver se pagava mesmo. Eu falei para o cara assim, presta atenção. Eu estou colocando minha vida nas suas mãos. Eu não tenho esse dinheiro para pagar a pessoa que me emprestou. Então tá bom, pastor, obrigado. Me sinto muito amado por você. Aí, 3 anos de parcela, ele pagou só as 2 primeiras. Irmãos, eu comi arroz durante quase 3 anos da minha vida. Arroz, feijão e ovo. Às vezes só arroz e feijão, por quê? Eu tinha que pagar o compromisso. Esse irmão não olhava mais na minha cara da igreja. E eu fui orar. E Deus me disse: Ricardo, o que você quer na sua vida? Eu falei: eu quero ser uma pessoa próspera, abençoada. E Deus falou assim para mim: perdoa esse irmão. Ele não conhece o meu amor. Eu fui até ele no culto da virada. Ele nem me cumprimentou, passou longe. Faltava várias vezes e tudo, aquela coisa toda. Eu decidi. E sabe que tem gente que perdoa, mas não esquece. Está lá, o dia que ele vai me pagar. Isso não é Deus, não. Você perdoa. Não, está lá, está guardadinho. Qualquer hora vem, qualquer hora vem. Aí você acha que a pessoa tem obrigação. Sabe aquela coisa? Você me deve. Aí eu não tenho dinheiro para te pagar. Aí você troca o carro. Aí como que eu fico? Eu vou dizer uma coisa para você, mas talvez esse irmão ganhou um carro. Mas na sua cabeça ele não quer pagar você, o diabo entra. Eu falei: irmão, lembra da dívida? Me perdoa, pastor, eu não presto mesmo. Eu falei: não, Deus ama você, da mesma forma que me ama. E Deus me disse para expressar o amor dele, perdoando você. E eu estou muito feliz pelo privilégio. Irmão, aquilo tomou completamente o meu coração. Não, eu não mereço, meu Deus. Foi para casa, não dormiu a noite, por quê? Ele não merecia o perdão. Depois daquilo eu ganhei mais de 120 mil reais de ofertas. Mas eu não perdoei querendo receber alguma coisa em troca. Eu perdoei porque eu fui perdoado. Eu não trato as pessoas da maneira que as pessoas me tratam. Eu trato as pessoas da maneira que Deus me trata. Quando você entender que você é tão amado por Deus. É tão amado por Deus. Deus te amou. Deus amou o mundo de tal maneira. Irmãos, quando eu chego em casa e vejo o privilégio de esposa que eu tenho, me sinto tão amado. Os meus filhos me sinto tão amado, o pastor que eu tenho, a igreja, nossa. Mas sabe por quê? Eu vou dizer algo para você. Quem é grato, ele sempre reconhece que o que ele tem é maior do que ele merecia. Ele nem estava esperando e ainda recebeu. Eu mereci o inferno, me deram um emprego ainda, aleluia. O que é isso? Por que tem pessoas que falam mal dos outros na igreja? Porque você acha que você é bom. Eu vou dizer uma coisa para você. Ande no Espírito de Cristo. Tem favor de Deus sobre a sua vida. Deus quer multiplicar graça sobre a sua vida. Dê liberdade para os irmãos errarem com você. Dê liberdade para a sua esposa. Por quê? Eu vou dizer algo para você. Se alguém fazer força para mudar de vida, para te agradar, vai durar pouco tempo. O que transforma o homem é a experiência do amor de Deus. Pensa num jovem, pior aluno do seminário, sem dinheiro para casar. Na 4ª série, na fileira dos burros, eu ficava, porque eu ficava lá, eu e umas senhoras de idade. Esse era eu. De repente eu olho para aquilo que Deus está fazendo na minha vida, não tem como não se sentir amado. Mas o que eu estou experimentando é porque eu entendi que eu não sou. Remove a justiça própria, só vai sobrar gratidão. Chamar os irmãos do louvor. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, presta atenção. A Bíblia diz que você foi feito justiça de Deus em Cristo Jesus. A Bíblia diz que você está amalgamado nele. A Bíblia diz que você está escondido nele. Sabe quando você começa a orar?
Deus abre uma porta de emprego, cura essa enfermidade, libera o marido para eu casar, e você começa a orar. No finalzinho, no final da sua oração, você fala uma palavrinha mágica. Em nome de? Quando você fala em nome de Jesus, você está reconhecendo que no seu nome, você não tem o poder para que todas essas coisas aconteçam. Presta atenção no que eu vou dizer para você. O diabo pode atacar você? Pode. E a Bíblia diz que ele está procurando um espaço para atacar você. Agora, o diabo não pode atacar Jesus. Não pode. E se você entender que você está escondido nele, que você foi feito justiça dele em Cristo, e quando Deus, ele olha para você, ele não vê mais você, ele vê Cristo, o diabo não vai atacar mais você. Ele pode tentar atacar, mas ele não vai conseguir. Porque Cristo em vós, esperança da glória. Você é amado, você é perdoado, você é especial. Sabe, tem pessoas que quando eu olho, a impressão que eu tenho que são pessoas diferentes, são pessoas especiais, e não porque elas são melhores do que as outras, é porque algo aconteceu dentro delas. Eu tinha medo de ir para a igreja evangélica e virar pastor, porque eu queria ser jogador de futebol. Mas na primeira vez que eu tive a experiência com tal amor, não teve mais jeito. E Deus me disse: você é especial. Deus não faz acepção de pessoas, nunca fez acepção de pessoas. Mas quando você entende que você é tão amado por Deus, esse amor guarda a sua vida. Você quer ter uma vida guardada em Deus? Entenda o tanto que você é amado. É aquele irmãozinho que está sem dinheiro, mas ele se sente tão amado por Deus, que ele está lidando naquele tempo, na vida dele, com tanta gratidão. Deus, obrigado pelo pãozinho que o Senhor trouxe aqui em casa. Deus, obrigado por essa janta que me convidaram. E eu vou dizer uma coisa: isso é alguém que entendeu que ele é amado. E em algum momento da sua história, José, numa cadeia, ele foi lá interpretar o sonho com os carcereiros, algemado. Ele saiu da conversa com o primeiro-ministro. Sabe o que isso significa? Hoje talvez não tenha nada, mas não quer dizer que amanhã Deus não pode mudar a sua sorte. Agora, aquilo que precisa acontecer na sua vida é você entender que você é amado. Mas eu tenho muitos medos na minha vida. Hoje de manhã, um adolescente falou: pastor, um adolescente de 14 anos, falou: pastor, ora por mim, porque eu tenho medo de crescer. Vão descobrir que eu sou tímido, que eu não sei falar direito, que eu tenho algumas inabilidades, eu tenho tanto medo de passar vergonha. Eu vou dizer: muitas, pastor, tá bom só o que eu tenho aqui, essa célula, esse emprego. Só de pensar um dia ser um gerente, empreender, eu não tenho condições. Isso chama medo. Eu tinha medo de ser pai, ainda tenho medo. Eu não sei ser pai, mas quando eu entendo que Ele me amou de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, meu filho não vai perecer. Você é amado por Deus. Você se sente amado quando a célula não está rompendo, quando os filhos estão longe do caminho de Deus, ou quando está tão distante. Você se sente amado? Eu vou dizer para você: Deus te ama. Essa é a mensagem do Natal. Jesus te ama. Ele é o pão vivo que desceu do céu para te alimentar. Irmãos, se você tivesse dimensão daquilo que você carrega, você viveria de uma forma completamente diferente. Deus sempre está te treinando para coisas maiores. Aleluia.
pessoa presenteou outra aqui no culto da manhã. Sabe qual foi o presente? Um pano de prato. Ele disse para o outro assim: você é muito importante para mim, e eu não tenho condições de dar um presente, e eu quero te dar um pano de prata. Deixa eu dizer algo para você. Ano passado, meu filho foi escrever a carta de gratidão. Ai, tem que fazer mesmo. Eu falei: puxa Deus, eu sou um pastor, que menino ingrato. Aí fez o rascunho e entregou. Eu falei: Deus, me ensina. Eu peguei e dei R$200 ou R$100 para ele. Eu falei: uma nota de 100, 50, qual que você quer dar? Quis dar mais barato, porque ele não tinha gratidão. Pessoas ingratas é porque elas não se sentem amadas. E aí eu dei lá R$100, se não me engano. Eu chamei o pastor de jovens daqui, falei: vamos comer lá em casa depois do culto? E dei R$200 para o pastor de jovens, que você vai sentar com meu filho e vai falar para ele que Deus tocou no seu coração para dar para ele R$200 de oferta. Meu filho ficou: pai, esse negócio funciona, meu Deus do céu. E esse ano Deus nos abençoou muito. E ontem eu falei: Davi, eu vou te dar R$100 para você dar um presente para sua líder e para você dar a oferta das crianças. Ele falou: não aceito. Vamos ter que conversar melhor depois, papai, porque Deus fez tanta coisa esse ano, eu não posso dar o mesmo valor que eu dei ano passado. Mas por que agora ele quer dar mais? Porque ele se sentiu amado. A Bíblia diz que a bondade de Deus nos leva ao arrependimento. Quanto mais você é amado. Olha que interessante. Pegaram a mulher em adultério, trouxeram a mulher. E o cara, por que não trouxe? Isso é outra pregação. A mulher deve ter se sentido injustiçada. E Jesus disse: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. A maior surra, a maior disciplina que aquela mulher teve na vida dela é ouvir: vá e não peques mais. Porque ela sabia que ela merecia a punição e não o amor. Eu vou dizer algo para você: a experiência do amor de Deus vai acontecer na sua vida de duas formas. Quando você entender que você não merece esse grande amor, ou uma experiência da vida. Mas eu oro que você possa entender o tanto que você é amado por Deus. Deus vai acelerar a sua vida, sua história. Ele te ama. Diga para o seu irmão: Jesus te ama.